Mano, o protagonista não acreditou que sua filha já está desse tamanho. Depois de reencontrar sua irmã após 2 anos, eles vão conversar e a Alice fala que seu irmão tinha crescido e provavelmente vai ficar mais alto em breve. Cian diz que foi ela que encolheu um pouco. Então, nosso prota começa a lembrar que na sua vida passada, essa foi a última vez que tinha visto sua irmã viva. Dessa forma, Alice pergunta se o garoto não ia para casa nas férias. Cian diz que ninguém além dela iria dar as boas-vindas quando chegasse lá. E claro, ela já fica preocupada com isso e pergunta se essa era a razão do Cian não ter ido para casa nos últimos 2 anos. Nosso prota diz que existe mais alguns outros motivos para isso, e um deles é o Ashel. Sem falar que a esposa do Duque também tá tentando cancelar seu CPF, e o seu pai não faz nada em relação a isso. Por fim, Cian diz que voltar para casa era como cavar a própria cova. Então, Alice pergunta se ele e o Kranz eram amigos. Cian diz que isso nunca será possível, e claro, ela já pergunta o motivo. Nosso prota olha sério e diz que ela sabia muito bem como aquele garoto tratava ele, e completa dizendo que ele já tentou lhe matar várias vezes. E obviamente, Alice fica em choque ao saber disso. E foi nesse momento que o Brian chega e diz que pode provar isso que o Cian está falando. Alice pergunta quem era esse. Brian diz que é o cavaleiro do Cian, e claro, Alice começa a zoar ele. Então ela diz que não sabia que isso tudo aconteceu enquanto estava fora. Então Cian fala que as pessoas ruins são a esposa do seu pai e o filho dela. E claro, a irmã do nosso prota já começa a intensificar sua presença. Dessa maneira, Cian olha preocupado e chama ela. Então, Alice pergunta se ele tinha contado isso para alguém. Cian fala que não tinha mais ninguém para conversar sobre isso e completa dizendo que o Kranz não estava refletindo sobre suas ações. E foi nesse momento que a Alice abraça nosso prota e diz que ele não precisava guardar tudo para si, e completa falando que ele podia contar com ela. Dessa forma, ela aperta o Cian e diz que vai proteger ele de agora em diante. Assim, ela diz que gostaria de ficar com seu irmãozinho, mas ela tinha que ir para um lugar agora mesmo. Então, é nos mostrado o Brian sentindo algo, e era o abraço caloroso da Alice. E claro, o Cian já olha para ele emanando uma aura cabulosa, enquanto o Brian fala que não fez nada. E momentos depois, vemos ele se despedindo, e o Cian já pensa que fazia tempo que não via aquela expressão de raiva da sua irmã. Então, é nos mostrado um flashback do Cian apanhando do seu irmão na sua vida passada, até que sua irmã aparece com aquele mesmo olhar de raiva e manda o Kranz pedir desculpas ao Cian. Desse modo, vemos o Brian entregando 2 cartas para o nosso prota e diz que uma é da academia e a outra é do zelador. Cian pega uma e diz que essa era da família imperial. Então ele abre e diz que isso é um convite para um banquete, e o outro era uma ordem de cancelamento de CPF do Nefis. Kairan pergunta se o garoto iria. Cian fala que sim, pois tem alguns negócios para tratar lá. Então ele manda o Brian fazer os preparativos, até que a Nana acorda falando que estava com fome. Dessa forma, é nos mostrado o Brian assustado, pois a Nana tinha crescido ainda mais depois que ele estava fora. E já aguardem os próximos capítulos, pois